Olá, queridos alunos do nono ano, estamos aqui nessa videoaula para a gente conversar e desenvolver o Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Antes de dar início o que é o teorema, o que foi o Teorema de Pitágoras, vamos dar início um pouquinho ou entender um pouquinho o que é a trigonometria. Nós vamos entender agora as primeiras noções de trigonometria nos triângulos retângulos. Então, gente, a palavra trigonometria, ela quer dizer medida dos triângulos. Inicialmente, a trigonometria era considerada a parte da matemática que tinha como objetivo o cálculo das medidas dos elementos de um triângulo, medidas de comprimento dos lados e medidas de abertura dos ângulos. Por isso, ela foi originalmente considerada uma extensão da geometria. Atualmente, a trigonometria está presente em muitos outros campos da matemática, bem como em outras ciências, como você estudará no ensino médio. Em especial, os conceitos trigonométricos são muito utilizados por astrônomos, agrimensores, para medir distâncias muito grandes ou nas situações em que há dificuldade de fazer medições, como do comprimento, da largura de um rio, a altura de uma montanha, entre outras. Então, tudo isso que vamos estudar agora, tem as suas aplicações no dia a dia. Então, vamos lá um pouquinho, entrar já no Teorema de Pitágoras, certo? Falando quem foi Pitágoras, como assim aconteceu com Tales, as informações sobre a vida de Pitágoras misturou lendas e realidade. Estima-se que Pitágoras nasceu na Grécia entre 1590 e 570 a.C. Durante sua juventude, viajou e aprendeu muito. Sem dúvida, foi um homem brilhante, pois a escola fundada por ele em Cretona, colônia grega localizada no sul da Itália, teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da matemática. Os Pitágoras, como era chamado, dedica-se também à música, à filosofia e à astronomia. Uma curiosidade, Apesar de que existem várias demonstrações sobre o Teorema de Pitágoras, como mostra no livro de vocês, que a gente vamos desenvolver também. Que um professor de matemática norte-americano colecionou durante 20 anos diferentes demonstrações do Teorema de Pitágoras. Ele organizou e publicou essas demonstrações em 1927 no seu livro, titulado como A Proporção de Pitágoras. Na sua primeira edição, o livro continha nada mais nada menos do que 230 demonstrações desse teorema. Em 1940, quando publicou a segunda edição, esse número aumentou para 370, que é uma curiosidade, gente. Então, Pitágoras, gente, como foi dito, é um filósofo, Ele montou essa escola de filosofia, ciências, matemática nos estudos, como ensinamentos eram orais, eram costumes atribuir todas as descobertas ao fundador da escola. Ou seja, tinha vários, vamos dizer assim, estudantes na área, fez aquela descoberta, só que quem levava o título era o dono da escola, caso Pitágoras. Mas várias delas foram atribuídas a Pitágoras, embora não sabia se realmente foi realizado por ele ou por outros membros do grupo. Pitágoras é lembrado até hoje, principalmente pelo teorema que leva o seu nome, estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Sabe que atualmente que os babilônios, mais de um milênio antes de Pitágoras, já tinham conhecimento de tal relação para casos particulares, porém, sua primeira demonstração pode ter sido dada por Pitágoras. Hoje são considerados cerca de 370 demonstrações desse teorema. Então, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um comprimento do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas dos comprimentos dos outros dois lados. Então, eu tenho uma figura, medida da área ao quadrado é igual à soma dos quadrados das duas outras áreas. Então, gente, é um famoso pensamento atribuído a Pitágoras. É educar as crianças e não será preciso punir os homens. Então, gente, o Teorema de Pitágoras a gente fica realmente datado assim. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um comprimento A da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da medida do comprimento de B e C dos catetos. Lembre-se que a hipotenusa é o nome dado ao maior lado do triângulo retângulo, que é oposto aos ângulos retos
E cateto é o nome dado aos outros dois lados triângulos, em que formam um triângulo retângulo. Então, vamos ver aqui a aplicação do teorema de Pitágoras. São dois casos, a gente vai comentar cada um agora. O primeiro, um fio será esticado do topo de um prédio até a ponte do chão, como indica esta figura. Qual deve ser a medida do comprimento do fio? Ou seja, eu quero saber determinar a medida de x. Então, x já posso determinar como a minha hipotenusa. Por quê? Porque a hipotenusa, certo, gente? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus tem a minha hipotenusa, que é x. O 24 e o 18 são chamados de catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, fala o seguinte: hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos meus catetos. Então, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. E x ao quadrado, que é a minha hipotenusa, 18 ao quadrado e 24 ao quadrado são meus catetos. Então, eu vou resolver 18 ao quadrado, 24 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 324 mais 576. Agora eu vou somar as duas medidas. E x ao quadrado é 900. Lembrando que x ao quadrado é uma potência. Quando eu parto o x para o outro lado da igualdade, ela é como uma radiciação, uma raiz de 900. Então, raiz de 900 é igual a 900 é 30. Então, eu determinei o valor de x, que é 30. Vamos para o segundo. Um canteiro que tem forma aproximadamente triangular e o ângulo reto será cercado de tijolos. Observe nesta figura as medidas de um comprimento indicadas e calcule o valor de x e a medida do comprimento desse canteiro. Lembrando aqui que eu vou ter a seguinte relação de Pitágoras. X ao quadrado, que é minha hipotenusa, né, porque está ao lado oposto ao ângulo de 90 graus, é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Só a gente tem que realmente organizar, deixar o x, tudo que tem x de um lado e que não tem x passa para o outro. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, que é 225. Lembrando que o 12 é positivo, quando eu passo depois da igualdade fica negativo. Então 12 ao quadrado, 144. Então x ao quadrado é igual a quem? 225 menos 144, que é 81. Como eu falei anteriormente, x ao quadrado é uma potência. Quando eu passo para depois da igualdade vai virar uma raiz. Então, raiz quadrada de 81, 9. Então x é igual a 9. Pronto, eu determinei o valor de x, só que ele pede a medida do comprimento do canteiro. Então, eu vou somar x, que vale quem? 9, mais 12, mais 15, que é igual a 36. Gente, então essa aula foi mesmo para vocês entenderem um pouco o que é o teorema de Pitágoras e sua aplicação em relação à teoria dele. No livro de vocês, na página 191, tem um exercício, certo? Vocês vão praticar essas atividades e qualquer dúvida pode entrar em contato, né, comigo, certo, gente? Então vamos ficar em casa, vamos seguir essas nossas recomendações, certo? E veremos em breve.